Queridões, olá! Mais uma vez hoje eu tenho o prazer de receber meu amigo Fernando Kawai aqui, médico geriatra paliativista e, antes de mais nada, musicista. Né, Kawai? Isso aí, mais uma vez. Prazer em ver. Obrigado, Primeiro, então. Alexandre, obrigado pelo convite. Time is so old, and love so deep, e o amor tão profundo. Love is pure gold, o amor é puro ouro. E o tempo um ladrão. We are late. Nós estamos atrasados. Darling, we are late. Querida, nós estamos atrasados. Achei que era um bom começo para a discussão. Hoje eu queria fazer uma proposta diferente, porque eu tenho uma conexão, eu chamei aqui de conexão Schubert-Jobs. É uma conexão um pouco inusual, né? Eu tô nova-iorquino falando inusual, tô Um pouco rara. um pouco rara, né? Não convencional. Não convencional. Porque eu queria traçar aqui um paralelo entre dois grandes gênios que foram Schubert e Steve Jobs. Parece meio estranho, mas vamos lá. Kawai, veja se você curte essa peça. Mas qual teria sido essa conexão? Em primeiro lugar, ambos os gênios tiveram uma morte muito precoce. Schubert morreu com 31 anos de idade, foi um dos compositores dos grandes de vida mais curta entre todos, numa época em que a expectativa de vida em Viena já era em torno de 60 anos, quer dizer, ele viveu 3 décadas a menos. E Steve Jobs morreu em 2011 com 56 anos, o que também é muito jovem por uma expectativa de vida da alta Sociedade americana. do alto extrato social americano, né? Segundo lugar, os dois tiveram uma doença que, entre o diagnóstico e o óbito, girou em torno de 6 a 7 anos. E 3, aí vem aquilo que eu acho que é o grande X da questão que eu queria falar para vocês. Mas antes eu queria falar um pouquinho mais de cada um deles. Falando rapidamente sobre Schubert, Schubert infelizmente foi um dos milhares de gênios e etc. e tal, que morreram por causa de sífilis. Tão precocemente, e hoje em dia a gente fala assim, meu Deus do céu, era uma benzetinha, né, que dava uma melhoradinha dele. Espirrou, tossiu. Benzetacil. Verdade. E o Steve Jobs, ele teve uma doença que é impossível não entrar numa polêmica sobre o caso
médico do Steve Jobs, porque ele teve um câncer de pâncreas. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. Mas, ao contrário da maioria dos cânceres de pâncreas, que são o adenocarcinoma, que é um tumor assim extremamente agressivo, que leva a óbito muitas vezes em poucos meses, acometeu, por exemplo, o Pavarotti. Ele teve um tumor neuroendócrino, que é um tumor muito mais indolente, né? E que, se tratado na fase inicial, ou seja, na fase que está localizada, ele teria uma chance de cura realmente muito maior. I lived with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctors started crying, because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. Só que o que aconteceu com o Steve Jobs? Ele optou por uma terapia médica alternativa. Ele optou por fazer tratamento com restrições dietéticas. Ele era vegetariano ou vegano, não tenho muita certeza. Então ele tinha essa história da dieta, tentou fazer algum tipo de tratamento alternativo inicial. E aí isso já acende um debate que, para quem é paliativista, às vezes você chega depois desse debate, né? Porque hoje em dia a gente fala muito na autonomia do paciente. Quer dizer, o paciente hoje em dia não tira uma unha encravada se não assinar um termo de consentimento dizendo que ele está autorizando o procedimento. Mas, por outro lado, ele, estando em suas plenas faculdades mentais, ele se recusou ao que seria o tratamento, digamos assim, mais convencional. Isso já gera um debate, inclusive, na literatura médica, porque o tipo de tumor que ele teve, né, era um tumor de células insulares, do pâncreas, é um tumor que tem muito menos literatura, né? Quem sou eu para falar que o Steve Jobs, que foi um dos gênios da humanidade, e eu digo ainda mais, aqui no nosso canal a gente fala de comunicação, um dos gênios da comunicação, porque a empresa do qual ele era o CEO, né, nós não temos nenhum conflito de interesse, infelizmente, né? Gostaríamos de ter, né? Mas assim, foi uma empresa que mudou o mundo. Hoje em dia, quem que se imagina sem um telefone que tenha acesso à internet, a banco e a tudo quanto é coisa, né? E começou com eles, né? Com o iPod, depois com os aplicativos, abriu para os aplicativos, até que no final virou o iPhone. Se não me engano, quando ele morreu era o iPhone 3. E o Steve Jobs era um gênio da comunicação. Ele realmente se comunicava muito bem com as pessoas. E aí eu não deixo de me lembrar um discurso que ele teve na Universidade de Stanford. Na Stanford, eles chamam de commencement, né? Tipo uma graduação. Ele, na verdade, nunca se formou de college, porque ele tinha sido adotado, a família não tinha dinheiro, e eles tentaram mudar para college, mas estavam endividados, ele nunca se formou. Ele falou isso, a maneira mais próxima que eu estive de uma graduação foi esse discurso. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Mas ele falou de algumas coisas, inclusive... It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life,
And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle. Assim, a frase que, para mim, desde que eu ouvi a primeira vez, que foi absolutamente inesquecível, foi saber que vai morrer, saber que estamos em fase de morte, o que isso muda a nossa vida. E aí que eu julguei ser um assunto de bastante interesse para trazer para você que trabalha aí com a medicina paliativa, porque ele basicamente fala isso. Quando você sabe que você vai morrer, você não tem mais essa necessidade de usar máscaras, né? De usar as personas e aquilo que a vida nos impõe e etc e tal, você fica lá, não tem, o rei está nu, não é verdade? Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Então, assim, mesmo ele que foi um gênio da informática, da comunicação, etc e tal, não diria o mesmo do ponto de vista de condução da sua própria saúde, mas ele ainda assim passou uma imagem muito poderosa, na verdade, Kawai, porque o que ele passa foi isso. O que você, como paliativista, lembra desse discurso dele? Bom, em primeiro lugar, eu acho que, eu vou falar do discurso, mas acho que talvez nós, médicos, cientistas e nós mesmos, público leigos, muitas vezes a gente tem essa tendência de fazer um julgamento rápido. Tivesse ele feito a quimioterapia, cirurgia, rapidamente, talvez estivesse vivo, ele foi um idiota. Pode ser que sim, mas eu, experiente que sou, e quanto mais experiente eu fico, mais eu acredito nisso, existem muitas incertezas. Pode ser que sim, ou pode ser que ele tivesse uma complicação da cirurgia e tivesse morrido antes. Na medicina não existem certezas, então muito cuidado com o julgamento, ele estava certo, ele estava errado, na hora que ele recusou o tratamento, porque é uma realidade da medicina a incerteza. Mas o debate da incerteza à parte, a incerteza é algo importante, digo para vocês todos, inclusive para o Steve Jobs, inclusive para você, Alexandre, inclusive para mim, Fernando, Kawai, existe uma certeza, a morte. E algo que ele diz lá, que era assim, quando você olha-se no espelho e você pensar, hoje é o dia que eu poderia morrer e eventualmente você vai estar certo, um dia você acerta, né? Um dia você acerta. Um dia você acerta. Espero que seja daqui a muito tempo, mas um dia você acerta. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." Ele diz, você faria tudo que a sua rotina, as suas checklists, você faria esse dia como se esse fosse o dia que você fosse viver e esse fosse o dia que você fosse morrer. Se fosse o último dia. Esse fosse o último dia da sua vida, você soubesse, a sua rotina seria essa. E caso, por muitos dias, um atrás do outro, a sua rotina, você falasse, não é esse trabalho, não é essa tarefa, não é essa atividade. Ele diz claramente, eu concordo, talvez você tenha que pensar no sentido da sua vida. Porque, mediante a morte, o que é sentir-se inadequado, ganhar muito dinheiro, não ganhar tanto dinheiro? O que te traz significado? Ele chama de connect the dots um pouquinho, né? De conectar. E ele diz que o que você sente com o seu coração e com a sua intuição muitas vezes está correto. E se é algo que você olha no espelho e fala, hoje é o último dia da minha vida, mas puxa, estou aqui conversando com o Alexandre, tocando um piano e falando sobre viver e morrer. Beleza! Foi um ótimo último dia.
Puxa, parabéns, acho que está certo. Agora, talvez eu tenha dias que, lá vou eu fazer relatórios de gastos, relatórios de produtividade e avaliações. Eu fico pensando, Aí talvez eu tenha que ir um pouco longe. E cada um tem a sua lista de coisas legais, que, puxa, esse é o último dia, isso eu quero viver, e coisas não tão legais. E acho que um conselho que ele dá para nós é, o que está na sua lista? E repense cada vez que você olhar-se no espelho, porque o rei está nu. It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. E tem dois aspectos também que eu acho muito curiosos no caso do Steve Jobs. É que assim, ele foi uma pessoa que, pelos relatos, ele era obcecado por deter o poder da decisão. Quer dizer, ele tinha que ter o controle. Isso é uma coisa que, do ponto de vista de business, de coaching, é fantástico, né? Você tem que ter o controle da sua empresa, não sei o que lá. Mas, amigão, na saúde não é bem assim, né? Porque é difícil julgar, mas assim, é muito complicado não achar que ele tomou uma decisão talvez inadequada. Então, assim, porque eu quero ter o controle, eu quero ter minha autonomia, etc e tal, mas fica aquela eterna dúvida. Se ele tivesse feito diferente, talvez ele tivesse vivo ou eventualmente teria o que a gente chama na oncologia de um tempo de sobrevida, mesmo com a doença, maior, né? Até porque eu diria que o método científico, que é o método que a nossa medicina moderna é baseada, né? Ele começa de uma premissa muito simples. Essa é a minha hipótese. A cirurgia e a quimioterapia precoce vão salvar a vida do paciente, mas eu poderia estar errado. Então eu vou testar. Bom, eu fiz um exame, fiz um estudo que mostrou que os pacientes que fizeram cirurgia precoce melhoraram. Então vou replicar isso em outro lugar. E ao médico respondeu para ele, ele estava baseado numa série de casos que isso mostrou-se adequado e estava recomendando. E talvez Steve Jobs, na sua prepotência, que muitos de nós temos prepotência, não, eu acho que o tratamento natural é correto. Você pode estar certo, mas você pode estar errado. Então ter a humildade de saber que você pode estar errado é uma enorme oportunidade de aprendizado e crescimento. E talvez, em retrospecto, ele que tinha feito tantas decisões acertadas e outras erradas, ele diz que muitas vezes você aprende muito com os erros, e esse tinha sido algo que ele tinha, aquela certeza, e aqui estamos nós, né? Nunca saberemos ao certo, a incerteza é uma realidade, mas eu acho que na vida qualquer que seja o seu momento atual, você falar, puxa, será que isso está na direção certa? Ou será que eu estou errado? E se questionando, será que eu estou errado? Há uma enorme aprendizado e oportunidade de crescimento pessoal e espiritual. Existe uma coisa meio mitológica, que é aquela situação assim que o paciente vira para o médico e fala assim, quanto tempo eu tenho de vida? Pelo amor de Deus, isso é completamente mitológico, porque assim, é quase simbólico isso, né? Teoricamente a resposta correta é a chance de você, com o seu tumor estadio tal, estar vivo em 6 meses é de 20%, 40%, de acordo com estudos populacionais. Porém, aí vem aquela velha dicotomia entre o que é o estudo e o que é a realidade pessoal daquele paciente que está ali na sua frente fazendo a sua indagação. Então isso é muito complicado. Mas a pergunta que eu te falo é, o câncer foi um professor para o Steve Jobs? Ele disse que sim. E eu concordo, e não somente acho que no discurso ele fala claramente que uma coisa é a teoria de que, puxa, eu vou morrer. A outra é você tomar um tapa na cara. Puxa, você
Ele falou, né, logo depois do diagnóstico inicial que acharam, não sabiam se era neuroendócrino, achavam que era um carcinoma, o médico falou para ele, olha, é hora você ir para casa and get your affairs in orders. Coloca suas coisas em ordem, entre elas. Ele falou, puxa, eu achei que eu tinha anos para ensinar tudo que tinha ensinado para os meus filhos, né, para minha família, e agora eu tenho meses. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything you thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. E ele achou que isso foi um grande crescimento para falar o que traz sentido para a sua vida. E muitas vezes quando o paciente pergunta para mim, e agora, doutor, quanto tempo eu tenho? Olha, a minha resposta é, você exatamente, eu não sei, porque existe uma variabilidade muito grande, mas pacientes com câncer pancreático desse tipo, em geral, a maior parte vai estar morto em menos de 6 meses de andando carcinoma. Mas eu falo, é triste? É. E pode ser que você viva mais, pode ser que viva menos, mas a certeza é que isso vai ser, infelizmente, em breve. Mas o que, com esse tempo, pode trazer sentido para a sua vida? E a gente até tem dicas da literatura de cuidados paliativos que digam, você tem algo a dizer como, eu lhe perdoo, ou me desculpe, para pessoas amadas, né? Você tem algo a dizer, eu te amo, obrigado. E essas indicações, eu me desculpe, eu lhe perdoo, obrigado, eu te amo e adeus. Acho que o nosso tempo é limitado. Isso são grandes oportunidades para crescimento espiritual, pessoal, e é algo que pode fazer uma enorme diferença, tanto para a família que está ficando, como o paciente que está indo. Então, eu acredito que, olha, o tempo é limitado, talvez com câncer de pâncreas seja mais limitado, mas para todos nós aqui na plateia, o tempo é limitado. E eles nos lembram de que, olha, você saber que o tempo é limitado é uma enorme lição para olhar-se no espelho e pensar o que eu gostaria de fazer por esse dia. E acho que muito passa pelas suas realizações profissionais, o que ele fala, procure o que você realmente gosta, porque se você não achou ainda, continue procurando, porque isso é importante. A gente passa tanto tempo no nosso trabalho, então procure algo que lhe traga significado, mas também o que é importante para dizer para a sua família. E essas são algumas indicações que eu frequentemente no movimento dos cuidados paliativos a gente traz. É o cuidado físico do câncer, mas espiritual e emocional. Como lidar com isso? É impressionante, né? Porque eu falo que assim, a gente vê muito paciente falando assim, se eu tiver que ficar com tracostomia, eu não quero. Se eu tiver que ficar com castrato do tubo, eu não quero, eu prefiro morrer. Mas assim, é mais fácil falar isso quando você não está sofrendo a doença. Então, por isso que eu falo, mesmo nós médicos no auge da nossa empatia, a gente tem que entender isso. Porque muitas vezes a gente não tem noção do que é aquilo que o paciente está falando. Por exemplo, outro dia uma colega minha, cabeça e pescoço, falou assim, o que é cuidar de uma tracostomia para um paciente que às vezes não tem água potável na casa dele? Eu estou querendo, lógico que não é a situação dele, mas o que eu quero dizer é o seguinte, os próprios pacientes, eles nos trazem coisas que eles nos ensinam muito, porque nós não estamos vivendo a dor que eles estão tendo. Por isso que eu falo, eu concordo com você, quando você fala, vou fazer um julgamento, o cara fez isso, fez aquilo, deveria ter feito isso. É complicado fazer esse tipo de julgamento, né? E eu falo para os pacientes, deveria ter feito isso, ter feito aquilo, ter feito isso, ter feito aquilo. Você não sabe. Eu sou eu, mas a minha situação, cada um sabe aquilo que está
levando-o a tomar a coisa. Agora, se isso foi uma arrogância, uma preponderância, uma necessidade de controle sobre algo incontrolável, etc. e tal, a gente pode até discutir. Mas o que a gente não pode discutir às vezes, fazemos uns pré-julgamentos complexos. E nossos julgamentos muitas vezes não vão ajudar no alívio do sofrimento. Vamos dizer, no caso do Jobs, por exemplo, puxa, você bobeou, você tinha todos os recursos do mundo, você não fez uma cirurgia rápida, uma quimioterapia rápida, mas eu acho que nós médicos, principalmente os médicos que fizeram, né, graus de educação mais elevados, eles têm o melhor interesse do paciente, eles fazem recomendações que, dentro da evidência, eu acho sábio você segui-la. Mas, ao mesmo tempo, esses médicos têm a obrigação de curar a doença, eles fazem isso baseado no método científico, na medicina baseada em evidência, e, em geral, na maior parte das vezes isso vai ajudar, mas, ao mesmo tempo, quando não deu certo, ou porque o paciente não seguiu, também é a obrigação do paciente aliviar o sofrimento. E ficar apontando o dedo, dizendo para o paciente, isso é um sentimento de culpa, você não está aliviando o sofrimento, na verdade você está criando mais sofrimento, lembrando que o sofrimento do câncer é um sofrimento físico, da dor física do câncer, é um sofrimento emocional. Puxa vida, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, ansiedade, medo, é um sofrimento às vezes espiritual. Deus está me castigando e nós, como médicos, temos que aliviar esse sofrimento físico, emocional, espiritual, social. Esse paciente, ele podia produzir por 30 anos mais, tinha muitos planos de carreira, aqui vamos para o espaço, então temos que ajudar a lidar com todas essas perdas e o sentimento de culpa e que eu estou certo, você estava errado, se você tivesse seguido isso, até pode ser uma verdade verdadeira, mas não vai ajudar. Então o acolhimento é fundamental. Se não me engano, na biografia do Steve Jobs, uma das últimas coisas que ele participou, às vezes, foi uma formatura de um sobrinho, alguma coisa assim, de um filho, que estava formando no grau, no colegial, alguma coisa assim. Você vê a importância que ele deu para aquilo, né? Porque aí entra num outro assunto que talvez seja o principal assunto que eu queria chamar a atenção do que eu chamei da conexão entre o Steve Jobs e o Schubert, que é o seguinte, foram ambos não apenas gênios, mas foram personalidades que eles tinham uma sensação maior do que das pessoas normais, porque eles eram geniais, de deixar um legado, né? E então, assim, pensa bem, o que é hoje um mundo sem você estar com a sua vida inteira? Não, você tem um computador no bolso. Isso é um legado do Steve Jobs, independente de ter sido o primeiro. Este conceito de ter 300 músicas, 300 aplicativos no seu celular, ele criou, mudou a coisa, né? No caso específico do Schubert, o que acontece? O Schubert ele foi um dos compositores que sofreram muito com o peso no ombro, na tal do ombro dos gigantes do Newton, sofreu muito com o peso depois da morte do Beethoven. Quem vai ser o grande cara que vai ser o que lá? E ele certamente queria ser esse cara. Então, o que acontece? É o discurso do Steve Jobs. Saber que você vai morrer, saber o que você vai fazer, vai mudar a sua obra. Porque quando o cidadão ele está ainda produzindo, você pega um cidadão, vamos supor, que já está aposentado, já não faz mais nada, já está não sei o que lá, é uma coisa. Mas você pega um cara que tem franca atividade, como por exemplo o Schubert que morreu com 31 anos, ele vai querer deixar o seu legado. E o que você percebe na prática com ele e com outras pessoas também? Que a produção que esses caras tiveram nos seus últimos anos foi colossal. Foi assim, corresponde quase que o resto que eles produziram na vida deles, assim, de uma maneira muito impressionante. E aí eu falo que tem uma questão que eu acho muito filosófica até neste âmbito do saber que você vai morrer, que é a questão do tempo.
né? Como que você vai administrar esse tempo? Você quer aproveitar o máximo daquele tempo para produzir o máximo que você pode. Então, por exemplo, o último ano da vida do Schubert foi assim, primoroso. Algumas das suas obras-primas, o Winterreise, os seus improvisos, né, um desses que eu toquei aqui para vocês, não sei o que lá, foram muito importantes. Assim, ele não é o único. Se você for ver, o Jobs, até por uma questão comercial, ele estava naquela corrida para ver quem que ia produzir mais para fazer o negócio girar. O cidadão tá bom, vamos dar um gás aí para produzir mais, né? Por exemplo, Mozart, se você pegar a obra de Mozart no último ano de sua vida, meu Deus, a Flauta Mágica, o Requiem, que acabou inacabado, o famoso Quinteto para Clarinete, e várias obras assim, são verdadeiras obras-primas. É como se o cara chegasse e falasse, meu Deus, eu tenho só pouco tempo de vida, agora vamos aproveitar. E no caso de Schubert tem uma outra característica que eu acho muito interessante, o Kawai, que é o seguinte, houve, ao meu ver, uma certa distorção do espaço-tempo, digamos assim, né? Porque o que acontece? O Schubert era uma pessoa extremamente musical e ele fazia melodias assim com uma facilidade incrível. Ele ficou conhecidíssimo na sua época, inclusive, como um grande compositor de hits, daquelas canções. Então são músicas curtas. Melodias belíssimas, né? Com letras, né? Mas melodias curtas, músicas de 3, 4 minutos, tipo a Serenata, etc e tal. Ele fez mais de 600 dessas, né? Se você for pegar o que Beethoven produziu quando ele tinha 31 anos, como o Schubert produziu, ele só ia ser lembrado provavelmente pela Patética, o Luar, a Terceira Herói, e acabou, né? Eu nunca me esqueço uma vez que eu li que se Verdi tivesse morrido com a idade de Bizet, ele seria um completo desconhecido. Schubert era famoso, respeitado por ser um autor de peças curtas, mas ele queria ter este legado para a humanidade de peças longas, que eles são sinfonias, como se fosse um Beethoven. E as últimas peças, as chamadas obras tardias, se é que se pode dizer tardia para um cidadão que morreu com 31, mas assim, são gigantes. Ele tem a sua famosa Sinfonia número 8, que é inacabada. E a número 9, que é inacabável.
uma sinfonia gigante, tem quase uma hora. As suas últimas sonatas para piano, a última sonata dele tem mais de 40 minutos. É quase o triplo de uma sonata habitual da época dele. Os seus trios, né, famosíssimos, também são muito longos. Então o que acontece? Você percebia que ele dilatou demais o tempo das próprias obras que ele tinha. Isso sabendo que ia morrer. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. Esse é o detalhe, eu sabendo que ia morrer, o cidadão fez toda essa alteração da sua obra porque queria deixar um legado, mas também porque tinha essa dilatação temporal. Curioso isso daí, né? Então, no próprio discurso da Stanford, o Steve Jobs disse, né, que uma coisa é você intelectualmente saber que vai morrer, outra é você sentir que você vai morrer. E o sentimento de morte é algo que pode ser extremamente transformador. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. E ele diz claramente, você pode até querer ser alguém que queira ir para o paraíso. Mas você não quer morrer. O medo da morte é algo universal. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. E, inclusive, eu mesmo, paliativista, muitas vezes falo, poxa, eu vou morrer, mas eu uso a barganha. Mas eu tenho tempo, eu tenho tempo. E muitas vezes eu acabo perdendo muitas oportunidades que eu acho que eu tenho tempo, o que é uma ilusão, na verdade. E pessoas como Steve Jobs, talvez Schubert, eles perderam essa ilusão. Mas o que eles usaram? Uma grande discussão que temos, né, que eu sempre gosto de fazer com meus pacientes e famílias é: o que é mais importante para você? A qualidade ou a quantidade de vida? Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking.
Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Existem coisas que podem aumentar sua quantidade de vida. Uma gastrostomia, uma traqueostomia, ir para o hospital, ficar em max. Mas será que isso é algo que você quer deixar, ou o que você quer deixar é a conexão com vocês com pessoas, o seu trabalho, a sua arte, a sua contribuição tecnológica? E uma hora que você enfrenta esse medo terrível que todos nós temos, que, puxa, ninguém quer morrer, mas eu vou morrer, e aquilo te dá um tapa na cara, algumas pessoas se entregam, mas outras talvez falam, tomei esse tapa na cara, agora o tempo é curto, o que eu posso fazer com qualidade? A minha quantidade de tempo é limitada, mas isso pode transformar-se no seu trabalho, mas também, eu digo, muito importante, na qualidade de tempo com as suas pessoas próximas, sua família. Que é o que você falou do último dia da vida, né? Se você soubesse que esse é o último dia da vida, você ia gastar seu tempo fazendo relatório. Relatório para a seguradora? Não, são coisas da nossa profissão, né? A vida está cheia de relatórios e checkboxes, mas é importante usar momentos como esse, momentos talvez que a gente escute Steve Jobs falando de suas reflexões sobre a vida, escute uma sinfonia, uma sonata, né? A gente pensar, puxa vida, tudo bem, eles tiveram o seu tempo e aqui está o que eles fizeram. Uma grande pergunta é, o que você gostaria de fazer com o seu tempo? E talvez, eu gostaria de dizer que eu sou Mozart, não sou Mozart, nunca serei, mas talvez eu acho que eu gosto de pensar que eu tenho algo a contribuir, o que é esse algo e o que eu posso fazer hoje e agora para chegar um pouco mais próximo desse algo. Até onde eu saiba, quando teve esse discurso que eu assim acho brilhante assim, do ponto de vista de reflexão sobre o fim de vida, né? Até onde eu saiba, ele ainda tinha uma esperança, ele ainda estava numa expectativa boa. E ele cai numa armadilha, talvez, que a gente vê muito na medicina hoje, que é uma certa analogia. Imagine isso para um cara da informática, que deve ser de achar que aquilo que é o novo que saiu, aquilo vai resolver o problema. É uma nova terapia, é uma nova tecnologia, agora vai isso, sei lá. Porque ele chegou a fazer até um transplante de fígado. Mas eu não sei se foi antes, se não me engano, antes ele ainda fez um tratamento com medicina nuclear, que seria um isótopo que era captado lá, não sei o que lá. Então, aquilo deu para ele aquela luz, aquela confiança, e quando ele fez o tratamento, e depois que fez o exame pós-tratamento e que realmente ele percebeu que o tempo foi, acho que é aí que a ficha caiu mais agudamente, mais profundamente, né? Aí que é uma coisa complicada. Mas a gente fala hoje em dia, que até hoje em dia, acho que sempre teve isso, mas essa história do novo, o tecnológico, não sei o que lá, lógico, você imaginar, você tem uma nova câmera, um novo celular, não sei o que lá, ele muito provavelmente vai ser melhor do que o antigo, mas novo tratamento médico, até ele se comprovar cientificamente, não sei o que lá, são outros 500. O princípio da medicina é, eu posso estar errado, aquele tratamento deu certo numa série de casos em um centro, mas para ser provado que ele realmente é bom, ele tem que ser replicado em outros centros, com outras populações. E quanto mais você entende ciência, você sabe que, quanto mais nova
o estudo, mais a chance de descobrir consequências inesperadas depois. Então, claro, os estudos clínicos, os ensaios clínicos são a melhor ferramenta que temos, mas eles são longe de ser perfeitos, né? Mas ele é muito interessante que ele fala, né, do medo da morte, e ao mesmo tempo uma coisa que eu marquei muito que ele disse ali era, ok, conforme você encara que você vai morrer, você tem talvez menos medo de ser inadequado, menos medo de errar, e você, até ele fala, né, numa das frases finais, um almanaque que ele gostava, que publicou-se por uns tempos, na última edição eles falaram: Stay hungry and stay foolish. Siga com apetite pela vida, tente coisas novas e stay foolish. Não tenha medo de ser um pouco assim, alegre, inconsequente e talvez imbecil, mas tentar coisas novas e ter apetite, mas a verdade é, conforme você tem apetite por coisas novas e está meio alegre, você vai encontrar erros, mas os erros também podem ensinar muito, e acho que ele fez erros, sim. Não há dúvida que ele fez muitos acertos. E talvez a quantidade de vida dele não foi tão alta, sim. Eu diria que a qualidade, o impacto e o legado são incontestáveis. Então, fique aí a lição de que não é tudo perfeito ou tudo ruim, provavelmente um pouco dos dois. Fizeram erros, fizeram imbecilidades e fizeram genialidades, e é um pouquinho dos dois. Demais, né? Você vai querer dar uma arranhada aqui? Acho que sim. Não, bora, por que não? Time so old, o tempo é tão antigo. Love so deep, e o amor tão profundo. Love is pure gold. And time e o tempo. Ladrão. Muito bom. Senta.